Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E olha só quem decidiu aparecer. Eu tava fazendo bastante vídeos improvisados por questões internas do lado de cá, que não vale a pena nem falar. E agora eu voltei, vou tentar aqui equilibrar os vídeos novamente. E como vocês podem ver aí, porque eu estou vendo aqui, e aí eu sincronizo os vídeos, eu vou moldar o rosto da Elsa no Poderoso Chefinho. Eu simplesmente acordei um belo dia e fui olhar a pasta de moldes que eu disponibilizo para vocês no curso de Bispaint. E aí eu me deparei com fatos que eu não soube lidar. Eu não tinha um molde do Poderoso Chefinho, eu não tinha um molde da Bratz, e eu não tinha um outro molde que eu não tô lembrando agora. E aí eu fiz esses moldes. E aí depois que eu fiz esses moldes, eu sempre gosto de vir aqui com vídeos mostrando pra vocês como que dá pra vocês moldar esse processo um pouco mais acelerado, mas que vocês conseguem tirar bastante proveito e a gente vê aí como que vai ficar os nossos personagens misturados um com o outro. A Elsa, ela já é um personagem que eu considero fofo. Poderoso Chefinho é um bebê. É mais fofinho ainda. Então eu decidi moldar. Tinha muita coisa para fazer, já que o rosto do Poderoso Chefinho, ele é totalmente concentrado nessa área aqui do rosto. E o da Elsa é todo espalhado. O olho da Elsa é mega grande, tem toda uma proporção de um rosto adulto, já que o do Poderoso Chefinho é todo um rosto infantil. Então eu tive que fazer o quê? Exatamente, reconstituir a face. Estava em dúvida se eu ia conseguir ou não? Eu estava, pelo fato de que ultimamente eu não venho fazendo. Eu tenho anos de prática de moldando rosto, molde em rosto, rosto e molde, mas ultimamente eu andei não fazendo e isso me deu uma leve dúvida, porque a amiga da perfeição é a prática. Eu sempre falo isso pra vocês. E aí eu tinha dúvida, mas até que não. Eu não deixei a desejar, então eu comecei a moldar o rosto e o olho. A parte do olho, gente, pra mim foi a parte mais difícil, até mais difícil do que reconstituir. Por essa razão, o que eu fiz pra facilitar a minha vida, e se você for fazer, você também pode fazer. Eu peguei o olho da Elsa e moldei em um lado do olho do Poderoso Chefinho. Tava moldado, tava bem quadrado, tava bem contornado, eu clonei pro outro olho. Aí o que eu precisei fazer aqui nesse olho é uns leve retoque, porque se você for ver esse molde que eu fiz, um olho não é totalmente diferente do outro. É bem similar, mas tem umas leves diferenças. Então eu dei uma ajustada nessas leves diferenças, mas eu não tive nem metade da dificuldade que eu teria se eu tivesse reconstituído esse olho como eu reconstituí com esse. Sem contar que tem o fator que você tem o risco de um olho ficar bom e o outro não. Então, se você for fazer moldes, igual eu tô fazendo, né? Moldar o rosto no molde, que você literalmente vai ter que reconstituir um rosto, o ideal é que você clone o olho para facilitar a sua vida. Depois que eu fiz isso, eu tive uma ideia que eu nunca usei antes, mas decidi usar desse, que é pegar o rosto da Elsa, cortar uma parte da pele e colocar na parte onde está o olho da Elsa. Assim eu teria que reconstituir só essas dobras aonde está a pele, a dobra da pele, né? E disfarçar, e não o rosto inteiro. Isso diminui a dificuldade de reconstituir uma pele, entendeu? Então eu só preciso ajustar a parte da luz, basicamente. A sobrancelha da Elsa não tem muito segredo, eu recortei a sobrancelha dela, né? E coloquei ali e vim apagando o excesso. Depois, na hora de reconstituir, eu acabei prestando bastante atenção na parte de reconstituição da pele e não prestando muita atenção na parte do que eu estava cobrindo, que é o olho, a sobrancelha, porque depois eu ia resolver isso. Outra coisa que eu também não fiz e normalmente eu faço e eu achei que ficou um resultado muito melhor é essa parte do cabelo. O Poderoso Chefinho praticamente não tem cabelo, né? Ele tem uma entrada muito grande, tem tipo um tupetinho aqui no meio. E eu normalmente faço essa reconstituição do cabelo, mas eu não fiz. Nesse da Elsa, eu basicamente reconstituí e moldei, né, o rosto, mas eu não mexi em absolutamente nada com relação a cabelo, permitindo que uma parte da Elsa seja a Elsa.
e não tire tudo da Elsa e passe pro Poderoso Chefinho. Então, essa parte do cabelo não resolveu muita coisa. Agora vocês estão vendo a parte de reconstituição de pele. Eu fiz isso em uma camada específica e se vocês forem perceber, tá passando por cima do nariz, tá passando por cima do olho, da sobrancelha, mas isso eu deixo como plano secundário. Então, depois que eu reconstituir a pele, que é a parte mais complicada de tudo isso aqui, tirando a parte do olho, que foi um pouquinho mais complicado, eu venho com a borracha e vou apagar o excesso. Então, uma coisa de cada vez, sabe? Você tá equilibrando ali o rosto, você tá reconstituindo o rosto, você tá devolvendo luz, sombra, cor pro rosto. Você foca nisso. Depois que você fez isso, você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é pegar uma borracha e ir apagando ali os pontos que realmente você passou por cima, que foi a sobrancelha, que eu fiz, e a parte do olho. Se você fazer tudo na mesma camada, você não vai conseguir fazer isso, essas correções. Isso é muito importante você lembrar. Então, na parte de reconstituir a pele, faça em camada diferente, que aí você faz o que eu fiz. Eu pego a borracha e vou apagando ali os pontinhos que eu achei que passou por cima, na boca, no nariz, e depois fica tudo certo. Depois que eu fiz isso, o contorno do olho, ele tava desigual. Isso dá um efeito de mal acabado. O que eu gosto de fazer? Eu vou no pincel aerógrafo. Esse pincel aerógrafo, ele já tem no Ibis Paint. Então, se você não tiver o meu curso, você não precisa dos meus pincéis. Você precisa desse pincel aerógrafo que o Ibis Paint já fornece. Você só assiste ele propaganda e ele libera. Se eu não me engano, os pincéis aerógrafo nem propaganda você precisa assistir, que o Ibis Paint já disponibiliza para você sem assistir propaganda. Pega o aerógrafo mais forte que tem, pega um tom preto, mas não é preto assim, puxado por preto, um tom escuro, mas que não seja preto. E aí você vai fazer o contorno do rosto, do olho, vai fazer muita diferença. Eu não fazia essa reconstituição, depois que eu fiz, fez uma diferença absurda. E além de reconstituir a parte do contorno do olho, eu também fiz a reconstituição da bolotinha do olho, que também faz muita diferença. Tudo isso são coisas que eu inseri, que antes eu não fazia, e no resultado final faz muita diferença. Brilho do olho tava ok, eu coloquei no lugar, e teve partes ali de sombras que eu acabei reconstituindo de novo, porque eu achei que não tava bom o suficiente. Como a Elsa, ela tem esse rosto mais 3D, a reconstituição do rosto não é uma coisa tão simples quanto parece. O que você faz com isso? Aproveita as próprias cores da Elsa para reconstituir. É o máximo, assim, é o melhor que você pode fazer. E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. A Elsa ficou com um rosto de bebê. Eu gostei muito do resultado. Eu acho que as partes mais complicadas realmente foi a parte do olho, porque o olho da Elsa estava muito em cima, eu tive que puxar ele lá para baixo. E também teve a parte da reconstituição da pele, mas essa reconstituição da pele ficou bem mais fácil quando eu peguei um pedaço da pele da Elsa e cobri as partes do olho. Então eu teria que reconstituir do zero, eu meio que não reconstituí do zero. Eu acho que deu para entender. Mas é isso, esse aí é o resultado. Link do curso de Ibis Paint aqui na descrição e até o próximo vídeo.